E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre um mangá muito bacana que eu descobri recentemente. Um mangá ainda inédito no Brasil, espero que não por muito tempo. E eu estou falando desse mangazinho aqui, Pereliu, Guernica of Paradise. Essa é a primeira edição, essa é uma série que conta com 11 volumes. Escrito e desenhado pelo mangaka japonês Kazuyoshi Takeda. Essa aqui é a edição francesa, publicada pela editora Vega. E a demografia do mangá é seinen, né? Significa que é um mangá para pessoas um pouco mais velhas, pois trata de uma temática que é sempre dura, né? Que no caso aqui é a guerra. E fala sobre guerra, evidentemente, do ponto de vista japonês, mas de algo que a gente no Brasil não costuma conhecer muito, que é a guerra no Pacífico. Especificamente a guerra na ilha de Peleliu, que é uma ilha perto das Filipinas, que era um ponto super estratégico durante a campanha no Pacífico no Japão. E conta a história da batalha entre Japão e Estados Unidos, né, para dominar essa ilha. Uma história fictícia, mas baseada em fatos reais, tanto é que conta com a ajuda de um camarada chamado Masao Hiratsuka, que é um membro do grupo de pesquisa sobre a Guerra do Pacífico. E aqui, ao final dessa primeira edição, a gente tem uma bibliografia super extensa, né, de leituras recomendadas para você conhecer um pouco mais sobre a Guerra do Pacífico e foram os materiais que o mangaka e o pesquisador utilizaram, né, para basear. Ou seja, é uma história assim, que tem uma grande pesquisa por trás e conta a história desse jovenzinho aqui, chamado Tamaru, que está estacionado na ilha de Peleliu, que é uma ilha paradisíaca, uma ilha que é protegida por um recife de coral com aquela água cristalina, azul turquesa. Um lugar maravilhoso, né? É o paraíso na Terra, como já diz o nome, né? Guernica of Paradise. Guernica fazendo, evidentemente, referência à cidade de Guernica na Espanha e também a pintura do Pablo Picasso e os horrores da Guerra Civil na Espanha e tal. Enfim, é o último lugar que você imaginaria que uma guerra aconteceria, não é mesmo? Mas não é exatamente isso que vai acontecer, é justamente o contrário, né? Esse é um ponto específico, muito estratégico e muito visado pelos Estados Unidos por causa de um aeroporto que tinha nessa ilha. E se o cara dominasse esse aeroporto, praticamente ia assegurar aos americanos a vitória no Pacífico. Porque a partir daquele aeroporto você poderia chegar sem abastecer nos outros lugares. Enfim, ele vai explicar tudo direitinho, essas especificidades, o que é que tem tão especial a respeito dessa ilha, porque os americanos queriam tanto ela, eles vão explicar aqui no mangá. E o nosso protagonista, o Tamaru, ele tá nessa ilha e ele sonha em ser um mangaka. E ele se sente um pouco inútil ali, não inútil, mas... ele não se sente tão importante quanto seus colegas ali da tropa dele, porque você tem um cara que era forjador, o cara que era metalúrgico, o cara que, assim, pessoas que tinham profissões importantes e ele, enquanto isso, está desenhando mangá, né? E por isso que ele continua desenhando os mangazinhos dele ali, mas sempre escondido, né? Ele não quer que as pessoas vejam que ele tá perdendo o tempo precioso dele desenhando bonequinho e tal. Só que isso acaba rendendo a ele, esse lado artista, desenhista, criador, acaba rendendo a ele um posto interessante dentro do seu agrupamento, que é do cara que vai escrever para as famílias explicando o porquê da morte de alguns soldados. Basicamente o que ele faz é embelezar a morte do cara para que a família, quando receba o comunicado da morte do seu ente querido, não fique se sentindo mal. Por exemplo, tem um colega dele que o cara escorrega numa pedra, bate a cabeça e morre. Só que ele não vai dizer para a família, olha só, o cara escorregou, bateu a cabeça e morreu. Tchau. Não.
Então ele vai inventar uma história dizendo que o fulano de tal viu os aviões americanos se aproximando e enquanto o seu batalhão corria, ele decidiu ficar ali e enfrentar e apenas com metralhadora vai enfrentar 3 B-24 americanos e ele consegue avariar um, mas infelizmente levou um tiro, mas antes de morrer gritou o nome do imperador 3 vezes. Então é isso que o Tamaru faz, né? Essa é a função dele. Dar um pouco de alívio, né, para as famílias através de uma morte heróica e tal. Só que a situação para o Tamaru e para o resto do seu destacamento é dramática, porque a gente está falando de 10 mil soldados japoneses contra 40 mil soldados americanos que estão chegando. Então a morte, ela é certa, né? Só que o Tamaru, ele ainda se agarra naquele pouco de esperança de conseguir voltar para o Japão e conseguir engatar uma carreira como mangaka, né? Então a gente vai basicamente seguir os passos de Tamaru, né, e a sua luta pela sobrevivência e ao longo do caminho a gente vai conhecendo os amigos deles, né? Cada um com suas características e tal. O que torna esse mangá muito interessante, além desse aspecto histórico, né? Eu sempre gosto de algum mangá que vai me ensinar alguma coisa, mas além disso, esteticamente, né, o desenho, o estilo do desenho utilizado aqui é muito bacana, porque veja a capa. Você tem esse personagem que é quase desenhado naquele estilo chibi, né? SD, com a cabeçona. E o autor, eu sinto que ele escolheu isso daí justamente para fazer um contraponto a toda a violência. Porque, não se engane, apesar do desenho bonitinho, apesar do cenário paradisíaco, isso aqui mostra cenas de guerra duríssimas, sabe? Por exemplo, depois de um bombardeio, os caras falam assim, alguém esqueceu uma bota aqui, quando você vê, não é uma bota, é o pé do cara, né? Tipo, depois alguém foi bombardeado ali e foi explodido em pedaços. As cenas assim, os tiroteios entre americanos e japoneses, o pessoal ali, eu tô tentando lembrar o nome do buraco onde é que fica os caras lá atirando, enfim, a trincheira, né? A guerra nas trincheiras e tal. Bicho, é foda, você vê o cara sem a metade da cara, você vê o cara sem braço, assim, é muito gráfico, só que o autor faz tudo isso, os personagens, nesse estilo bonitinho, com a cabeçona, então meio que cria esse contraponto, né, e tenta aliviar um pouco a violência que tá onipresente em todo esse mangá. Então vou mostrar pra vocês um pouquinho, olha só, esse é o estilo do desenho que eu tava falando, ó, os bonequinhos com a cabeçona, né, o super bonitinho, só que é violento pra cacete. E aqui você vê, olha só. Então é super bonitinho, só que as cenas de guerra, deixa eu mostrar uma parte aqui violenta mesmo pra vocês. Isso aqui, ó. Os caras veem um soldado americano ainda vivo e vão abater ele, né? Só que aí o soldado americano, antes de morrer, pega uma granada e explode o cara, né? E você vê o soldado japonês e o americano em cinzas, sabe? Então, eu acho que foi estratégico essa escolha por esse estilo, né? Porque ajuda a diminuir um pouquinho a violência. E o que eu gosto também nesse mangá é que ele não é maniqueísta, assim. Ele não fala assim, os japoneses são os bonzinhos, os americanos são os malvados. Não, pelo contrário. Você vê o bom lado dos japoneses, mas também dos americanos, e o mau lado dos japoneses e americanos também. Na verdade, o que a gente está vendo aqui são duas raças se encontrando pela primeira vez, né? Porque quando acontece esse primeiro confronto entre os japoneses e os americanos na Ilha de Peleliu, você vê claramente nos olhos do protagonista que ele não sabia nem com que se parecia um americano. Tudo que ele conhecia era propaganda nos jornais, né? Que falavam dos americanos como verdadeiros demônios e não sei o quê. Então isso é bem bacana, né? Você vê dois povos se confrontando ali, se matando entre eles, sem saber exatamente por quê, né? Então é um mangá... Eu só li o primeiro volume, né? São 11 volumes, mas é um mangá que eu gostei muito e com certeza eu vou pegar os outros volumes para ler isso, né? A quem se pergunta aí, a Comic Zone não vai trazer... Porque são 11 volumes, né? A gente não conseguiu trazer nem um one-shotzinho, quanto mais uma série em 11 volumes, né? Mas eu deixo aqui minha recomendação para que outras editoras com mais expertise aí nos mangás possam trazer isso aqui, porque o público brasileiro merece realmente descobrir
esse mangá que é muito bacana, super atual, né? Pois fala de guerra sem aquela coisa heróica. Olha a guerra, como é bonito, vamos, sabe? Não, isso aqui fala da guerra de um ponto de vista bem humano e faz a gente se questionar, né? Se tudo isso vale a pena ou não, né? Então espero que os brasileiros tenham a oportunidade de ler Peleliu, Guernica do Paraíso muito em breve. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí do meu review, tá? Deixa aquele joinha, não esquece de compartilhar e comentar aí na barra de comentários. E não se esqueça que a Comic Zone tá com nova pré-venda aí, Taxista, escrito e desenhado pelo espanhol Martí, uma história originalmente publicada nas páginas de El Víbora. O link é o primeiro na descrição, ainda tá com 30% de desconto. Beleza, pessoal? Agora sim, recado dado, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.